Bragantino, que tem a mesma pontuação, mas está 2 pontinhos atrás, a mesma pontuação, um pontinho da zona de rebaixamento. Mas tem que ter cautela nesse jogo, acho que justamente por isso tem que ter cautela. O Bragantino vem de 2 derrotas seguidas. Quem vocês esperam para esse confronto? Bem, espero um jogo difícil. O Bragantino é um time bom, é um time que tem um treinador há um bom tempo, então tem os padrões coletivos muito bem definidos. O Maurício tem um domínio muito grande ali do que vai fazer com aqueles jogadores. Apesar de terem perdido para o Botafogo, na minha visão, o resultado não condiz com o que foi o jogo também. E a gente vai ter que jogar muito bem para tentar se aproximar da vitória. Um jogo difícil, fora de casa. A gente tem aí algumas situações especiais essa semana. Nós esperamos fechar a semana bem de preparação e ir lá fazer um grande jogo. Barroca, bom dia. Bom dia, Potker volta com status de reforço e quais outras mudanças você prevê na equipe para esse confronto? O Potker retorna da suspensão, jogador que vem fazendo um campeonato bom, chegou aí de um tempo de inatividade, foi pegando ritmo, foi entrando aos poucos e hoje é um jogador muito importante para a gente. Ainda temos algumas coisas a fazer para fechar a semana. A gente tem realmente algumas ausências aí importantes concentradas em um único setor, então precisamos criar as alternativas. Ontem já treinamos uma alternativa, hoje vamos treinar outra e amanhã a gente vai fechar a semana para escolher a melhor delas. A gente está entrando ao vivo aqui na rádio. Tá bom. Um segundinho. Oi, Faraco, bom dia, o Eduardo Barroca está aqui, já concedendo a entrevista coletiva. Barroca, a minha pergunta é em cima ainda da escalação. Ontem a gente viu uma atividade com o Rafael Vaz, com o Marcinho. Essas podem ser algumas peças que vão entrar em campo e como tu monta isso também durante essa semana, ainda destacando essas ausências que tem? Bem, a gente tem algumas ausências confirmadas em um mesmo setor da equipe, né? Então, fazendo alguns testes, algumas observações. O Rafael Vaz também vem se desenvolvendo, vem crescendo aí ao longo do período de preparação dele, jogador que vinha de um tempo de inatividade grande, que está readquirindo a forma que meio que chegou com o campeonato pegado, já entrou. É um jogador que a gente tem muita confiança, assim como o Rodrigo. A gente tem a possibilidade aí daqui a pouco do retorno do Bressan, então vamos aproveitar até o final da semana, ver todas essas possibilidades para escolher o que a gente tiver de melhor aí para o jogo com o Bragantino. Barroca, a gente falou bastante depois do jogo contra o Cuiabá da questão dos erros cometidos na ressacada. Nesse tempo de treinamento aqui, 2 dias de treino, o que deu para avaliar já da virada sofrida aqui e também para não cometer novos erros ou os mesmos erros cometidos agora contra o Bragantino? Eu acho que é importante a gente ter um entendimento, inclusive nas adversidades, que fizemos muitas coisas boas também no jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, pressionamos o adversário, tivemos o controle do jogo, saímos na frente e sofremos os gols de bola parada, que fez com que a gente desse uma desestruturada naquilo que a gente vinha fazendo dentro do jogo. Então, assim como quando a gente venceu os jogos em casa, assim, eu sempre tive um olhar muito crítico para que a vitória não me deixasse de olhar aquilo que a gente precisava crescer. Quando a gente não vence, eu também não deixo de ter a visão daquilo que foi bom. Fizemos muitas coisas boas, alguns pontos a se ajustar, a corrigir. A gente está trabalhando durante a semana, a gente espera poder no jogo com o Bragantino melhorar naquilo que não foi bom no jogo com o Cuiabá.
Barroca, você já falou em outras situações que você tem um campeonato longo, até esses desfalques são comuns. Só que no quanto isso atrapalha a continuidade do teu trabalho com os mesmos jogadores? Eu acho que desde o início do Campeonato Brasileiro, se você for pegar, a gente jogou 15 rodadas, a gente tem um time base assim, muito claro, né? A gente mexeu pouco nessa estrutura base da equipe e eu acho que isso é uma coisa boa porque vai cada vez mais aumentando a coletividade da equipe. Em alguns pontos e alguns jogadores a gente precisou fazer trocas pontuais, ou por suspensões ou por lesões, mas a gente tem ali alguns jogadores que têm conseguido manter uma regularidade muito alta, tanto de quantidade de atuações, nível de performance. Quando a gente perde muitos jogadores, que é o caso dessa partida, talvez seja a rodada onde a gente vai ter o maior número de ausência de jogadores, você enfraquece a tua competição interna, naturalmente você deixa de colocar aqueles jogadores que estão mais habituados a jogar, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, e eu converso muito isso com os jogadores, daqueles jogadores que não têm tido tanta oportunidade, conseguir aproveitar o jogo para fazer a diferença. Então, ao mesmo tempo que é ruim, enfraquecer a competição interna, daquilo que a gente vem utilizando mais, é uma grande oportunidade para quem vem tendo pouca oportunidade até o momento de se mostrar e de ganhar um espaço dentro do campeonato. Barroca, agora com a proximidade da janela de transferências, alguns jogadores devem sair do Avaí naturalmente e outros chegando nessa avaliação de vocês. Como é que está a busca e as posições que você vê que nesse momento estão sendo mais buscadas pelo clube? É um ano atípico porque a janela impõe um constrangimento de datas, né? Então, é a primeira vez que isso acontece. Mas a gente tem conversado diariamente, eu tenho conversado com o Jorge diariamente, a gente tem tratado, a gente tem feito uma boa campanha, os nossos jogadores claramente têm se destacado no Campeonato Brasileiro, diversos jogadores nossos, e isso é motivo assim, de muito orgulho, porque no fundo a gente trabalha para os jogadores, para eles irem bem, a gente tem diversos jogadores fazendo um campeonato muito bom, naturalmente isso chama atenção. Então a gente tem conversado das possibilidades de perder alguém, também daqueles jogadores que talvez num primeiro momento não estejam com tanto espaço, e também monitorando aquilo que a gente possa trazer de reforços. Assim, o que a gente estabeleceu como critério básico é só trazer para dentro do trabalho aqui quem realmente a gente entender que vai agregar algum valor. Não vamos trazer em volume, em quantidade. Vamos tentar trazer com o maior nível de critério, de coerência, para que a gente traga realmente alguém que tenha valor. Caso não seja isso, a gente prefere absorver os jogadores já de dentro da base do clube. No teu grupo tu tem o vice-artilheiro do campeonato, que é o Bissoli. Qual que é a importância dele para a função que ele costuma fazer e também ter esse destaque individual da vice-artilharia no campeonato com astros, né? Principalmente quando a gente fala em atacantes. É muito legal o Bissoli estar fazendo os gols, mas mais legal ainda é o que o Bissoli trabalha para a equipe. O Bissoli talvez seja o atacante do futebol brasileiro que mais trabalha para a equipe. Ele marca, ele pressiona, ele joga de costas, ele contribui com o jogo coletivo de construção da equipe, ele está lá para fechar a jogada. Ele mesmo não sendo um jogador tão alto, contribui nas bolas paradas defensivas. É um jogador extremamente envolvido com o trabalho. Acho que esse esforço que ele tem de contribuição para a equipe acaba premiando ele de estar sempre próximo do gol do adversário para ter as oportunidades. E acho que ele está sendo premiado individualmente com esses gols que ele tem feito. Barroca, desde o começo do campeonato, tu fala que não lamenta ausências e também que tu pensa jogo a jogo. Ainda perto da outra pergunta, o Avaí sofreu bastante nas substituições, né? Que não conseguiu manter um nível parecido, alto, como vinha fazendo no primeiro tempo. O que tu pensa também nesse sentido agora, tendo as ausências, para o jogo do Bragantino, para conseguir
ainda com menos jogadores disponíveis, ter um padrão de excelência e continuar pressionando em cima, por exemplo? Eu acho que essa tua pergunta ela é muito boa e coerente. Eu mostro sempre para os jogadores a questão da importância de quem entra fazer a diferença, como aconteceu lá no jogo do Palmeiras, que o Jean-Pierre entrou e fez o gol. E não só fazer o gol, entrar e jogar bem, entrar, fazer o time melhorar, entrar e conseguir colocar dúvida na minha cabeça, e eu estou sempre estimulando os jogadores nesse sentido. Como você falou, esse jogo é um jogo, talvez de todas as rodadas, que a gente vai ter o maior número de ausências, e muitas delas concentradas em uma faixa específica de posição da equipe. Ao mesmo tempo que nos enfraquece em competição interna, nos dá a oportunidade de ver outros jogadores que precisam pegar o que aconteceu no jogo com o Cuiabá, que não foi bom, as nossas trocas não nos fizeram melhorar, e a gente precisa tirar isso como lição para o jogo contra o Bragantino. Quem tiver a oportunidade de entrar, precisa tirar isso como lição para fazer a equipe melhorar. Muito obrigado a todos. Está encerrado a coletiva.